Oi, pessoal, tudo bom? Gente, olha, essa aula vai ser gravada por motivo de força maior, mas na semana que vem, fé em Deus, estaremos juntos, tá bem? Então, só para ficar registrado, tá? Olha, gente, o nosso conteúdo de hoje é possessivos e demonstrativos. Dois assuntos bem simples, né, que vocês vão tirar de letra. Os dois estão, eu coloquei os dois juntos porque são dois assuntos curtos, que são na base e que tem uma relação entre eles, tá bom? A gente vai já saber qual é. Olha, quando ele fala a respeito de justamente a relação que tem entre os possessivos e os demonstrativos, essa classificação de pronomes e adjetivos. Eu tenho os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. E também tem os adjetivos demonstrativos e os pronomes demonstrativos, sendo que a base deles é a mesma, com relação a quando classificá-lo em adjetivo e quando classificá-lo em pronome. Pronome substitui nome, pronomes substituem nomes. E os adjetivos, eles classificam, eles acompanham, né, eles determinam os substantivos, né, os nomes. Então, quando você vai ter essa relação de proximidade com o substantivo, né, de acompanhá-lo, de determiná-lo, né? Aí você tem uma função de adjetivo. E quando for para substituir o substantivo, aí eu tenho uma função de pronome. Isso funciona tanto para os adjetivos, perdão, tanto para os possessivos quanto para os demonstrativos também, para você classificá-los em adjetivos ou pronomes. Essa é a parte que funciona semelhante. Aqui ele vai começar falando a respeito dos possessivos, que é importante você lembrar. Ele começa falando a respeito de que existe a função de pronome de adjetivo, vai depender da posição que ele ocupar na frase. Aí ele colocou no pontinho, ó. O possessivo é um adjetivo quando acompanha, determina um substantivo. Ele pode ser usado antes ou depois do substantivo. Então, tá aí a posição. Se eu colocar um possessivo antes ou depois de um substantivo, ele vai dar aquela ideia de adjetivo possessivo, porque ele está ligado ao substantivo. Aí tem um detalhe, a gente vai ver que para os possessivos eu tenho duas formas de escrever. Então, eu tenho uma forma de escrever átona e tenho uma forma de escrever tônica. Aí tem uma curiosidade aqui, gente, ó. Ele coloca antes do substantivo. Antes do substantivo, eu coloco formas átonas, que devem ser usadas as formas átonas, que é o mi, mis, tu, su e sus. E também tem os outros casos que a gente vai ver mais na frente. Exemplos. Estos são demonstrativos aqui, ó. Estos são tus lápis. Então, você está vendo aqui o possessivo tus, né? Átono. Na frente, substantivo lápis. Adjetivo possessivo. Nuestro bebê, ó, possessivozinho aqui, ó, anteceder não substantivo, então aqui eu tenho um adjetivo possessivo. Nuestro bebê es muy tranquilo. Vamos para cá. Depois do substantivo. Você lembra que ele falou que ele pode ser adjetivo sendo colocado antes ou depois do substantivo, tá? Se tiver antes ou depois do substantivo, são classificados como adjetivos possessivos. Porém, a ortografia, a escrita não é igual, tá, gente? Eu tenho uma ortografia para, se for colocado antes do substantivo, eu uso a forma átona. Se eu colocar depois do substantivo, eu utilizo a forma tônica, tá? Então, são dois casos diferenciados. Então, tem, ó, depois do substantivo, se deve utilizar as formas, né, tônicas. Mio, mia, mios, mias, tudio, tudia, túdios e túdias. Súdio, súdia, súdios e súdias, que são as formas tônicas. Observem que as formas tônicas variam tanto de gênero quanto variaram de número também. As formas átonas, perceberam que só variaram só de número. Mi, mis, tu, su, sus. Aqui a gente está vendo que as formas tônicas variam tanto de gênero quanto variam de número, tá? Então, boto. Foi ideia minha. Então, aqui é adjetivo possessivo, ó, substantivo ideia, e logo depois, aqui eu tenho um possessivo minha, portanto, adjetivo possessivo. Vinieron unos amigos, amigos, substantivo, nuestros. Então, aqui podia ser a mesma coisa de colocar nuestros amigos, amigos nuestros. Também aqui eu tenho um adjetivo possessivo. Então, lembrando, antes ou depois de um substantivo, vamos ter adjetivos possessivos, tá bem? Aí eu tenho o possessivo é um pronome quando substitui o substantivo, como eu já havia falado. E nesse caso, devem ser usados sempre as formas tônicas. Mio, mia, mios, mias, tudio, tudia, tudios, tudias, sudio, sudia, súdios e súdias. Quer dizer o quê? Essas formas tônicas, elas sempre vão ser usadas como pronomes. Para adjetivos, nós temos, ora pode ser formas átonas e ora podem ser formas tônicas, depende da posição. Se eu colocar na frente do substantivo,
eu utilizo forma átona. Se eu colocar depois do substantivo, aí eu coloco uma forma tônica. Então, vai variar essa ortografia de acordo com a tua frase. Aí eu falo, este lápis é studio. Então, você vai perceber que essa palavra studio não está aqui ligada à palavra lápis. Não é este lápis studio. Então, aqui ele observa que o lápis é teu. Teu o quê? O lápis. Substitui aqui o substantivo lápis. Aqueles livros são nuestros. Ó, nossos o quê? Libros. Então, é uma substituição. Não está libros nuestros aqui. Então, aqui eu tenho pronomes. Pronomes sempre são formas tônicas. Adjetivo, ora pode ser tônico e ora pode ser átono. Vai depender da posição que você empregar na frase, tá bem? Vamos lá. A ortografia das formas átonas, depois eu vou colocar a ortografia das formas tônicas. Observe que a parte que vai coincidir das duas tabelas é essa parte aqui, ó. O nuestro, nuestra, nuestros e nuestras, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras, é a parte que vai haver uma repetição. Tanto nas formas tônicas quanto átonas, elas aparecem nos dois grupos. Exceto essa parte, os demais não aparecem, tá, gente? Então, a gente vai ter dois grupos diferenciados. Aí eu tenho aqui, ó, primeira pessoa, me, mis, que corresponde ao meu, minha, meus e minhas. Muito cuidado, porque existe também me acentuado, e o me acentuado não é possessivo, é um pronome pessoal, mim, tá? Com acento, então cuidado. Outra coisa também é o tu e tus. Esse tu aqui, gente, também existe acentuado, que é o pronome você. Então, se você vê-lo acentuado, ele é pronome pessoal, não é possessivo. O possessivo é o não acentuado. Então, eu tenho tu, tus, que é o seu, sua, e o seus e suas, tá? Aí eu tenho o sul, aqui não vai ter sua acentuado, tá, gente? Então eu tenho o sul, que é o seu, sua também, os sus, que são os seus e suas. Repete-se aqui na terceira pessoa plural. E aí, nuestro, nuestra, nuestros e nuestras, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras, eles aparecem nas duas tabelas, ó. Aí eu venho formas tônicas, ó, mesma coisa. Eu falei que é a parte que repetia nos dois quadros, é essa partezinha aqui. E os demais casos não, gente. Ó, eu tenho mio, mia, mios e mias, tudio, tudia, túdios e túdias, súdio, súdia, súdios e súdias, né? Então, você percebe que tem esse formatozinho aqui. Só a única parte que vai coincidir é aqui. E mais uma vez falo, os tônicos todos variam em gênero e variam em número. Já as formas átonas, só quem varia de gênero e número é esses casos que repetem. Os demais só variam só de número, tá bem? Só para frisar. Entramos agora para os demonstrativos. Ele começa na mesma base. Pronomes e adjetivos demonstrativos. Se ele acompanhar o substantivo, ele será adjetivo. Se ele substituir o substantivo, ele será um pronome, tá? Adjetivos demonstrativos modificam, determinam um substantivo. Geralmente, os adjetivos demonstrativos são usados antes do substantivo. Geralmente, antes do substantivo, tá? Deixa eu afastar aqui minha grade para cá. Pronto. Olha, aqui o que nós temos? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui ele colocou, ó, próximo ao falante, próximo do ouvinte e longe dos dois, tá? Isso aqui fala da distância. Tá distante dos dois, longe de ambos. Próximo ao falante, formato singular e formato plural. É bom que você preste atenção aqui no formato plural masculino, ó, porque o resto é parecidíssimo, ó. Este, esta, estas. Mas o plural masculino não tem ES, é o esse, então, estos. E eu tenho o neutro esto, que é o isto, tá, gente? Então, esse esto é o isto do português. Aí eu tenho o próximo ao ouvinte. Esse com S só, porque não tem dois S em espanhol. Esse, essa e o eso, que é neutro, né? Que é o isso. Aí eu tenho essas e novamente esses com o S, não com S, tá? E aqui, ó, longe dos dois, eu tenho aquele, 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 que é o aquilo, aqueles. E aqui o aqueles, que são aqueles, né? Que é com OS. Então, tem que ter cuidado com esse plural masculino, tá bem? E com os neutros, aquele, isso e isto. Vamos para cá. Aí, exemplo, ó. Aqueles ninhos são muito listos, ó. Aqueles acompanhar no substantivo, então, adjetivo demonstrativo. Aqueles meninos são muito espertos. Aquele é o livro que mais me agrada. Pronome, ó, substitui o nome, não tá acompanhando aquele livro. Aquele qual? Livro, né? Aquele é o livro que mais me agrada. Aí você vai perceber que tem um acentozinho aqui nele, tá, gente? Este acento ortográfico, ele é facultativo. Nos pronomes demonstrativos, exceto os neutros, tá? Eles podem sim ser acentuados. Pronomes, adjetivos não, tá, gente?
Quando ele tiver numa frase a função de pronome, você pode ter a opção de acentuá-lo sim. Usar a tilde, que é o único acento que eu tenho no ortográfico em espanhol, e pode acentuar ou não, então não é obrigatório. Lembre-se, é facultativo. Essa frase também estaria correta eu colocar aquele sem acento, esse é o livro que mais me agrada. As duas formas estariam corretas, porque o acento não é obrigatório. Mas, se você vê um demonstrativo acentuado, já saiba que ele é pronome, tá bem? Exemplos. Este é meu amigo Juan. Este é meu amigo Juan. Você percebe que ele não está acompanhando a palavra amigo, não é este amigo. Então, aqui eu tenho um pronome. Estes são meus colegas, não são estes colegas. Então, aqui, ó, função de pronome. Estes são os meus colegas. Não conosco a esta niña, ó, ligado ao substantivo. Aqui eu tenho um adjetivo, ó, esta niña. Não conheço essa menina. He comprado estas faldas, né? Ó, ligado ao substantivo saias, faldas. Comprei estas saias. Todo esto es mío, um pronome neutro aqui, ó, né? Todo esto, tudo isto, esto es mío. Tudo isto é meu, tá? Aqui nessa frase eu tenho esta flor é para ti. Então eu tenho aqui, ó, esta flor porque está próximo ao falante, não é isso? Mais próximo a ele, ele vai entregar ainda para a mãe dele. Então está nas mãos deles, então está próximo ao falante. Então, esta flor. Bem, ó, observe um detalhe importante, gente, ó. Atenção, em espanhol, o demonstrativo não admite contração com preposição, como acontece em português. Vai ser importante falar, gente, ó. Em português, a gente faz... Português é ótimo, assim, em algumas regras, né, gente? Não em tudo. Mas em português, você faz você utiliza as preposições para fazer junção com várias classes gramaticais. Você junta com demonstrativo, você junta com artigos, né? E aí dá tudo certo, com advérbio de lugar. Daqui, por exemplo, eu falo nesta, eu falo pelos, né? Então a gente faz muita junção de preposição com outras classes gramaticais. E em espanhol, não. Essa ideia acaba aí, gente. Em espanhol, acabou. O que a gente vai ter em espanhol que existe realmente preposição que vai fazer uma junção, uma contraçãozinha? Só lá nos artigos que eu tenho al e del, que é a junção da preposição a com o artigo ele e junção da preposição de com o artigo ele. Pronto, acabou aí, gente. Só tem junção nesses dois casos. E aí acabou, terminou, o resto tudo é cada um no seu quadrado. Cada um separadinho, a preposição fica de um lado e a outra classe gramatical do outro. Se eu vou colocar daqui, é de aqui. Se eu falo é dele, então é de ele com acento. Se você fala que é pela, eu falo por lá. E se eu falo, como ele fala aqui, nessa, nisto, naquele, desta, aí você vê que é tudo separado, cada um no seu quadrado, tá bem, gente? Ó. Então eu falo en essa, en esto, en aquele e desta. Cada um no seu quadrado, sem fazer junção, tá? Essa é coisa da língua portuguesa. Vamos a praticar um pouquinho, tá? Ó. Vamos praticar um pouquinho, gente, sobre o que a gente viu aqui sobre demonstrativos e possessivos. Os assuntos muito fáceis, né? Tranquilos. Então, nós temos aqui, ó, como eres gran amiga? O que eu tenho de especial nessa questão aqui, ó? Ele traz a palavra amiga, que é um substantivozinho, e ele colocou um adjetivo aqui no meio. Isso vai impedir que eu use uma forma átona, porque diante desse substantivo só formas átonas, tá? Não pode botar tônicas, não pode ser minha gran amiga. Incorreto. Então, eu vou usar a forma átona. Aí a regra fica assim, gente, ó. Eu vou usar uma forma átona aqui, ó, na frente do substantivo, mesmo que haja entre os dois um adjetivo, tá bem? E não pode ser minha gran amiga. É errado. Você coloca aqui uma forma átona. Então, você vê nas formas átonas. Eu tenho aqui mi e mi, não é isso? Aí eu sigo aqui entre a letra B e a letra C. Aí você segue. Como eres mi gran amiga, todo lo mío. Todo lo mío. Porque não pode ser todo lo míos, né? Então vai ser aqui, ó. Todo lo mío será tuyo. E tus cosas serão minhas. Então vamos aqui, ó, marcar o gabarito correto. Letra B de bola. Bem facinha essa questão, tá? Só fiz fazer a concordância e lembrar que a gente não utiliza formas tônicas diante desses substantivos, tá? A gente só utiliza formas átonas diante desses substantivos. Você viu que eu usei só duas formas átonas, que foi aqui, ó, migra, na amiga, e tus coisas, por causa da presença do substantivo. Os demais eu coloquei sempre tônicos, porque não estavam ligados ao substantivo, tá bem?
Próxima questão. Deixa eu tirar desse módulo para poder marcar aqui. Gente, observe as frases. Ó. Estaréis com pessoas interessantes em passeios por la ciudad. Hablamos com primos em Montevideo. Ustedes tienen pasajes de avião reservados. Deixa eu fazer uma correção aqui, gente. Reservados. Né? Que eu não gosto de ficar com meus slides. Às vezes tem uns detalhezinhos, mas eu gosto de fazer a correção logo. Bem, gente, olha. Então, nós temos aqui, ó. Eu vou focar nessa parte que tem a lacuna. Eu tenho a palavra passeos, que é substantivo, primos, que é substantivo, e passares também, que é substantivo. Então, obviamente, eu vou ter que ter 3 formas átonas para eu colocar aqui. Onde é que eu vou ter 3 formas átonas? Aqui eu tenho 3 formas átonas, porque nuestro, vuestro, né? Eles aparecem tanto nas átonas quanto nas tônicas. Então, 3 formas átonas aqui. Aqui já tem um tônico, aqui eu tenho um tônico, tônico e tônico. Então, o único que vou ter 3 formas átonas só na letra A. Então, eu não poderia marcar uma outra alternativa, porque eu tenho 3 frases que vêm a lacuna antecedendo as substantivos. E quem antecede a substantivos sempre são as formas átonas. Não pode ser tônica, tá bom? Bem, vou sair aqui também para fazer marcar. Mesma coisa, ó, eu tenho compromissos, políticas, compromissos, compromisso. Só concordância. Como eu tenho 4 substantivos aqui e eu quero colocar antecedendo a eles, eu tenho que achar uma alternativa que tenha 4 formas átonas. Aqui eu tenho 4 formas átonas? Tenho. Aqui eu tenho tônica, tônica, tônica e tônica. Então, o que eu vou ter formas átonas em todos? Letra A, galera. Esse fosse no simulado, já estavam doidinho, tudo A, né? Mas é assim mesmo, ó. Só o que você vai ter de átonos é aqui, ó. Sus compromissos, suas políticas, mis compromissos e mi compromisso. Então, somente letra A com a resposta correta. Isso aqui. Então, eu tenho, ó. E terminada com este. Olha, já tem um acento aqui no demonstrativo. Eu já sei automaticamente que ele é. Nossa, vai ser tudo A mesmo. Nem tinha percebido, galera, é sério. Ó, pronome demonstrativo. Porque a gente viu que a acentuação dos pronomes não é obrigatória. Não é obrigatório que eu acentue, tá, gente? Mas, todavia, contudo, tá, gente? Se você vê-lo com acento ortográfico, já saibam que ele é pronome demonstrativo, tá? Eu poderia deixar não acentuado, mas também poderia acentuar. Como ele já deu acento, eu já sei logo que ele é pronome demonstrativo, tá bem? Lembrando que os únicos demonstrativos, né, que não podem ser acentuados, os pronomes demonstrativos que não podem ser acentuados são os neutros, o esto, eso e aquele. Por quê? Porque não tem pronome, não tem adjetivos demonstrativos neutros. Então, se você vê esto, isso, aquele, sempre serão pronomes. Então, por isso que você não vai precisar acentuá-lo em nenhum momento, tá bem? Vamos para a última questão. Ele quer saber onde o demonstrativo foi usado corretamente. Aqui é claro que eu fiz uso da regra do acento para ajudar um pouquinho, tá? Na letra A, vamos tirar aqui desse modo. Na letra A ele fala, este ordenador. Se eu acentuei, já digo que ele é um pronome, né, gente? Se ele é pronome, então não deveria estar ligado a substantivo. Então aqui deveria estar não acentuado. Pronomes não ficam na frente dos substantivos, eles ficam substituindo. Esto puente, eu não posso colocar esto puente porque este é neutro. Então vai ficar isto ponte, né? Vai ficar equivocado. Finalmente, resolvimos trazer aquele sombreiro. Mesmo caso da letra A, gente, eu coloquei acento, então é pronome. Pronomes não podem anteceder a substantivos, eles devem substituí-los. E aqui, ó, aquela ex-la-cunhada, correto, ó, não está ligado ao substantivo cunhada de Pedro. E esse, ó, também não está ligado à pareja. Então, esse é o meu. Então, tá certíssimo aqui, ó, letra D de dado. Saiu do A, né, gente? D de dado, como resposta correta. E devemos limpar nuestra biblioteca. Tu limpias aquela parte. Olha, aquela parte também não deveria estar com acento, que aí ficaria tudo certinho para a gente poder trabalhar, tá, gente? Então, deveria ser dessa maneira. E aí ficaria tudo certo para a gente poder analisar, tá? Ó. Então, fica tudo certinho aqui. Ok, deixa eu abrir aqui meu módulozinho de novo, tá, gente? Então, olha, as nossas dúvidas, que se tiver alguma duvidazinha sobre demonstrativos e os possessivos, a gente começa na próxima aula com a correção, aliás, com comentário, né, dúvidas
sobre esses dois conteúdos. E caso contrário, a gente já segue depois com o nosso próximo conteúdo. Com fé em Deus, estaremos juntos na próxima semana. Fiquem com Deus, gente. Não descuidem. Né? Um grande beijo. Até a próxima.